É isso mesmo, agora eu vou conversar com o casal, Suzana e Vitor Beal, eles que vão contar pra gente sobre a obra, né, Árvore da Fé e o que eles buscam, né, retratar nesse projeto. Estão aqui com a gente ao vivo para falar desse livro. Faz dias que eu tô convidando eles, mas tá dando um trabalho. Hoje eles conseguiram uma vaguinha na agenda para estar aqui com a gente batendo esse papo. Bem-vindos, Vitor. Bem-vinda, Suzana, também. Obrigada. Obrigado, Mauro. Tudo bom? E queria que vocês começassem já contando pra gente, né, como que nasceu esse projeto, a Árvore da Fé. Conta um pouquinho pra mim. Deixa eu primeiro boa tarde, né, a todos. Prazer estar aqui de volta com você, bater um papo. A gente se conhece há tanto tempo. Muito feliz de estar aqui com você. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu vir, né? Queria te entregar primeiro de presente aqui, tá? Um autografado nosso. Então, a Árvore da Fé é um projeto muito legal. Primeiro que ele é feito por um casal, né? Então, só essa diferença já muda um pouco, né? Sendo de maneira muito rápida, né? Acho que na pandemia todo mundo procurou um pouco mais. Eu era um pouco disperso com relação à religião, a Deus. E essa parte da fé um pouco. E aí, nessa parte da pandemia, eu comecei a me inserir um pouco mais, ler a Bíblia e tudo. E encontrei um pouco de dificuldade nisso. E como publicitária mais, da área de comunicação há mais de 30 anos, fui atrás de obras e comecei a ler e me introduzi bastante nisso. A minha esposa, que é advogada, mas ela também é formada em teologia. Então, quando eu não entendia alguma coisa, eu perguntava para ela, falava, Su, e aqui? E ela me explicava de uma maneira muito interessante como aquilo era. Eu falei, nossa, que explicação legal. E isso foi criando uma rotina na minha vida, que foi introduzida na vida do casal depois, porque ela já fazia propósito, ela já fazia devocional, já fazia todas as coisas, e eu não. Mas foi um aprendizado e um crescimento muito grande. E eu fui percebendo que isso tinha uma cronologia, tinha um segmento. Aí um dia, acordei com um insight e falei assim, estou com uma ideia. Eu tenho que passar para mais pessoas como que se faz isso, né? A minha fé, ela cresceu muito nos últimos 3 anos aí. Eu senti um amadurecimento disso e foi muito natural. Não foi difícil de fazer isso. E rabisquei no papel essa ideia de uma árvore, de um fruto, ciclos de 7 dias. E uma ideia que eu tinha de passar esse conhecimento para as pessoas. E minha esposa não entendeu muito bem, falou, não entendi muito bem. Eu falei, deixa eu escrever o começo, né? Eu falei, deixa eu escrever o começo e você pega, porque essa parte eu sou um aprendiz ainda, todo mundo acha que é um aprendiz, né? Nessa parte. E passei, escrevi os primeiros capítulos, primeiro, segundo dia, falei, eu quero um devocional diferente. E ela pegou e leu e falou, ela comprou a ideia, acho que ela pode falar melhor dessa parte, né? Eu até quero que a Suzana conte um pouquinho pra gente também o que você quer retratar nele, que eu vi ali um pouquinho que é a Árvore da Fé, né? Cresça, cria raízes e fortaleça a sua fé. Mais ou menos o que o Vitor falou ali também, mas eu queria que você falasse pra gente um pouquinho desse livro que eu tava vendo aqui, gente, interessante. Deixa eu mostrar a capa dele aqui. Suzana, eu vou deixar você contar, mas eu achei muito legal aqui, eu acabei de retenhar ele, né? Ele tem aqui, ó, os dias e as palavras, ó, aqui, ó, que você pode trabalhar, ó, humildade, equilíbrio. Então é a palavra do dia que você pode estar trabalhando aí também, acompanhando o trabalho dele. Que interessante, que bonito essa parte que as pessoas podem interagir ali com o livro também. É verdade, Mauro. Na verdade, assim, quando o Vitor me trouxe a ideia, no primeiro momento eu não entendi o que ele estava querendo me dizer, né? Mas depois, quando ele veio com um projeto já meio desenhado ali, o esqueleto pronto, eu falei, nossa, tem tudo a ver, né? Porque nós somos uma árvore, nós somos como árvore, nós somos comparados a uma árvore, né? E aí me parece assim que clareou para mim o que é que Deus estava querendo de nós naquele momento, né? E aí, quando ele falou em árvore, eu consegui nesse segundo momento já ter uma percepção de que nós poderíamos estar trabalhando com os frutos, né? E nós devemos produzir frutos. Na medida que nós somos a árvore, a gente deve produzir frutos, né? Cristo mesmo fala, ele se compara a uma árvore, né? Ele fala, eu sou a videira, eu sou uma videira, né? E aí ele coloca assim, quem está em mim, o galho que está em mim, que produz, ele vai ser podado para que produza mais. E quem não produz vai ser cortado fora. Então, na medida que a gente busca uma proximidade com Deus, automaticamente a gente vai começar a produzir esses frutos, né? Então, foi muito interessante, foi um trabalho maravilhoso, né? Assim, a gente foi... E assim, quando nós terminamos de escrever o livro, que a gente já tinha fechado com a editora, a gente falou, poxa, né? Tava tão gostoso esse momento de discussão. Mas então já tá vindo mais arvorezinhas aí também, já estão pensando em mais livros também. Mas, Vitor, assim, nós percebemos assim que cada vez é importante viver também essa espiritualidade do nosso dia a dia e na fé. Eu queria que você falasse um pouquinho disso que vocês trouxeram para o livro também, como a Suzana estava explicando. Uma das dificuldades que eu sentia e eu queria trazer era, por exemplo, quem faz estudo bíblico, devocional,
você tem uma regra, não é uma regra, né? Mas a maioria deles você tem que fazer todos os dias. E estou constantemente nesse aprendizado, e aí me incomodava um pouco esse negócio de se eu pulasse 3 ou 4 dias por correria do dia a dia, filhos, trabalho, como todo mundo, é difícil a gente manter isso essa firme. rotina, Falei, por né? que Deus vai entender que eu vou precisar tirar uma folguinha? Então eu queria fazer algo que pudesse parar e voltar, sem parecer que eu fiquei com a tarefa devendo, sabe? Tô devendo, não fiz a tarefa de casa, então eu fazia um devocional de 365 dias. Nossa, que dificuldade isso! Então eu criei esses insights de metodologia e fui passando para Su como colocar isso. Ela falou, entendi. Uma coisa mais leve, mais prática leve, pro porque seu você dia a pode dia. parar, lógico, não um intervalo tão grande, eu vou pegar e vou, mas 3 ou 4 dias, 5 dias eu volto da onde eu parei, muito legal, muito gostoso. E que tinha que ser leve e fácil de fazer, foi o que você falou, Mauro. A dificuldade que eu sentia, que todo mundo sente, de a gente exercitar isso e crescer na nossa fé, mas de pouquinho a pouquinho. No 40º dia, indiferente de pausa ou não, de leitura do livro, tem pessoas que já estão lendo, mandam um relato falando, nossa, eu estou adorando. Você está fazendo todos os dias? Não, eu pulei 4 ou 5 dias, eu pulei uma semana, não é? Eu fiz todo dia, a gente ouve todos os relatos, mas o legal é a gente ver que essa sementinha que nós queríamos plantar, ela está dando algum resultado. Está criando frutos, né? Lindo. Suzana, mas que dicas práticas assim vocês apresentam no livro? Como eu comentei ali, algumas que é uma leitura fácil, são textos da Bíblia, do dia a dia, que você pode ler também e tentar trabalhar, tipo, tem a espiritualidade, a harmonia ali, que eu vi algumas, então são várias que vocês trabalharam dentro do livro? Sim, o nosso livro ele é um estilo devocional, né, Mauro? Você sabe que hoje está em voga muito isso, né? A gente vê muitas pessoas fazendo devocional, que é uma forma de você alimentar o seu espírito, né? Então, a gente vive uma sociedade muito acelerada, né? Nós vivemos um tempo muito, muito acelerado. Então, as dicas que nós trazemos é você parar um pouco, um momentinho do seu dia ali, né? Você dedicar à oração, ao estudo, a compreender quem você é, né? Porque quando a gente consegue entender quem nós somos, nós conseguimos entender quem é Deus, né? A gente encontra Deus dentro de nós mesmos, porque Ele está dentro de nós, né? Então, assim, é tirar esse momento, é desligar um pouquinho, desacelerar um pouco, né? Ter um momento mais para você, a gente precisa ter o nosso próprio momento, né? E ele é um pouquinho a cada dia, né? Legal é isso, você tem a parte de introdução que é para entender o que é que nós estamos propondo e depois ele é um pouquinho a cada dia. Esse ele é pouquinho mesmo, rapidinho, mas é importante que eu faça num lugar legal ou que esteja... Tire aquele momento, deixa na cabeceira da cama, no seu escritório. Sabe, dá para fazer. E assim, Vitor, na sua visão, quais que são as maiores dificuldades que as pessoas têm em buscar esse equilíbrio emocional? O que você percebe? Como a gente falou, é um aprendizado, né? E a gente, com o intuito do livro, um dos principais intuitos, porque serviu muito bem para mim, para a Su também, para o casal, porque ele pode ser feito em casal, ele pode ser feito em célula, ele pode ser feito só você mesmo ou com o irmão, essa é a ideia. O legal foi que eu já estou fazendo a segunda vez, ele não é um livro que ele é perecível. A gente testou ele antes de fazer, publicamos ele, aí agora que ele está publicado, pronto, eu estou fazendo ele de novo, eu estou adorando aquilo que eu fiz, porque eu posso terminar ele e voltar a fazer os meus 90 dias de novo, porque ele é 90 dias apenas, né? Rapidinho. Você comentou ali de fazer com a esposa e tal, de repente fazer com os filhos, irmãos, falar cada dia você pega um e vai estudar e explicar pra gente, até para fazer aquele momento que não existe mais, você tá ali com a família, conversando, trocando ideia, agora é só tablet, celular. Eu vejo que mudou muito isso aí, então eu acho que até essa ideia de cada um pegar um dia e ler aquilo ali, passar para o outro que entendeu, fazer o resuminho ali, vai dar bom também, né? Legal, Viu, Suzana? Mas assim, quando nós falamos em conexão interior, assim, quais que são as maiores dificuldades na sua visão para as pessoas entenderem o que vocês estão passando aqui? A maior dificuldade é a gente ouvir muito barulho, né? O barulho da sociedade. O barulho das redes sociais, a comparação. A gente hoje vive um tempo de muita comparação, né? Então, eu tô lá nas redes sociais, eu tô vendo, né? Eu tô passando ali o feed e de repente eu começo a automaticamente me comparar e a criticar minha própria vida e achar que eu tenho menos que eu mereço. Então, eu entendo assim que a maior dificuldade da gente se conectar com Deus é esse barulho todo de notícias, a velocidade da informação. Então, nós temos que desintoxicar um pouco, né, da modernidade, digamos assim, porque isso é que tem levado a maioria das pessoas a terem sérios problemas emocionais.
né? Então, a desenvolverem fobias, transtornos de ansiedade, né? Tantas doenças que nós temos hoje de cunho emocional, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é esse barulho todo. Então, você tentar meio que desconectar disso para você se conectar com você mesmo, né? Para você entender também muitas coisas que estão acontecendo nesse mundão, né? Essas coisas que estão acontecendo, a gente precisa, esse momento de se conectar com a gente. Mas, Vitinho, assim, para as pessoas que estão interessadas em adquirir o livro, como que eles podem fazer aqui? Onde eles podem encontrar? Vocês já fizeram o lançamento, né? A gente optou por não fazer lançamento. Foi uma coisa diferente. Estão lançando aqui com a gente. Exatamente, a gente tá é uma aqui, verdade. A gente entregou para alguns conhecidos, a editora até propôs que nós fizéssemos o lançamento, a gente está indo mais devagarzinho e deixando que a semente cresça do próprio livro espontaneamente, organicamente, né? Mas assim, você pode adquirir no site da editora, tá? IP das Letras, o nosso agradecimento à editora, né, pela postar na ideia de tudo que a gente fez. Você pode adquirir no site do livro mesmo, você pode adquirir, que é arvoredafé.com, lá também tem todas as redes sociais, né, que você pode listar. E nas livrarias do Brasil inteiro, né, porque a editora que distribui, que faz essa parte, a gente não tem acesso. No Almayer, a gente está colocando alguns lugares e que as pessoas estão colocando. Almayer tem em Toledo e tem aqui em Cascavel também, tá? Alguns conhecidos acabam pedindo, posso deixar um aqui e tal. Com o maior prazer a gente está deixando para vender algumas livrarias locais também. E eu vou deixar também o Instagram deles ali, ó, do Vitor, também da Suzana ali na tela também. De repente vocês querem interagir, querem saber, querem que de repente eles vão até a sua cidade também, de repente mostrar esse trabalho deles, falarem um pouquinho sobre o livro, que é interessante. Só entrar em contato com ele, gente, ó. Tá aqui, olha que lindo, tem até um adesivo aqui também, ó. A Árvore da Fé, olha que bonitinho. Esse aqui vai pro meu carro, gente. E ó, tem aqui o marcador de página e esse aqui tá dedicado ao Mauro, tá bem. Gente, gratidão, obrigado, sucesso para vocês. Leva um grande abraço ao seu pai, grande escritor, conta muitas histórias da minha cidade, que é Toledo, seu Vitor, o Vitinho, filho, a Vitor Filho, né? Grande publicitário, que a gente trabalhou há anos juntos, né, Vitor? Na Gazeta de Toledo, depois do Jornal do Oeste também, grande profissional. Gratidão, bom retorno para Toledo. Obrigado, Suzana. Mauro. Parabéns pelo trabalho. Pode ter certeza que vai ser muito útil. Obrigada. Obrigado, Mauro. Obrigado. Que show, né, gente? Sigam eles lá nas redes sociais. É isso mesmo, agora eu vou conversar com o casal, Suzana e Vitor Beal, eles que vão contar pra gente sobre a obra, né, Árvore da Fé. E o que eles buscam, né, retratar nesse projeto. Estão aqui com a gente ao vivo para falar desse livro. Faz dias que eu tô convidando eles, mas tá dando um trabalho. Hoje eles conseguiram uma vaguinha na agenda para estar aqui com a gente, batendo esse papo. Bem-vindos, Vitor. Bem-vinda, Suzana, também. Obrigada. Obrigado, Mauro. Tudo bom? E queria que vocês começassem já contando pra gente, né, como que nasceu esse projeto, a Árvore da Fé. Conta um pouquinho pra mim. Deixa eu primeiro boa tarde, né, a todos. Prazer estar aqui de volta com você, bater um papo. A gente se conhece há tanto tempo. Muito feliz de estar aqui com você. Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu vir, né? Queria te entregar primeiro de presente aqui, tá? Um autografado nosso. Então, a Árvore da Fé é um projeto muito legal. Primeiro que ele é feito por um casal, né? Então, só essa diferença já muda um pouco, né? Sendo de maneira muito rápida, né? Acho que na pandemia todo mundo procurou um pouco mais. Eu era um pouco disperso com relação à religião, a Deus. E essa parte da fé um pouco. E aí, nessa parte da pandemia, eu comecei a me inserir um pouco mais, ler a Bíblia e tudo. E encontrei um pouco de dificuldade nisso. E como publicitária mais da área de comunicação há mais de 30 anos, fui atrás de obras e comecei a ler e me introduzi bastante nisso. A minha esposa, que é advogada, mas ela também é formada em teologia. Então, quando eu não entendia alguma coisa, eu perguntava para ela, falava, Su, e aqui? E ela me explicava de uma maneira muito interessante como aquilo era. Eu falei, nossa, que explicação legal. E isso foi criando uma rotina na minha vida, que foi introduzida na vida do casal depois, porque ela já fazia propósito, ela já fazia devocional, já fazia todas as coisas, e eu não. Mas foi um aprendizado e um crescimento muito grande. E eu fui percebendo que isso tinha uma cronologia, tinha um segmento. Aí um dia, acordei com um insight e falei assim, estou com uma ideia. Eu tenho que passar para mais pessoas como que se faz isso, né? A minha fé, ela cresceu muito nos últimos 3 anos aí. Eu senti um amadurecimento disso e foi muito natural. Não foi difícil de fazer isso. E rabisquei no papel essa ideia de uma árvore, de um fruto, ciclos de 7 dias. E uma ideia que eu tinha de passar esse conhecimento para as pessoas. E minha esposa não entendeu muito bem, falou, não entendi muito bem. Eu falei, deixa eu escrever o começo, né? Eu falei, deixa eu escrever o começo e você pega, porque essa parte eu sou um aprendiz ainda, todo mundo acha que é um aprendiz, né? Nessa parte. E passei e escrevi os primeiros capítulos, primeiro, segundo dia, falei, eu quero um devocional diferente. E ela pegou e leu e falou,
ela comprou a ideia, acho que ela pode falar melhor dessa parte, né? Eu até quero que a Suzana conte um pouquinho pra gente também o que você quer retratar nele, que eu vi ali um pouquinho que é a árvore da fé, né? Cresça, cria raízes e fortaleça a sua fé. Mais ou menos o que o Vitor falou ali também, mas eu queria que você falasse pra gente um pouquinho desse livro, que eu tava vendo aqui, gente, interessante. Deixa eu mostrar a capa dele aqui. Suzana, eu vou deixar você contar, mas eu achei muito legal aqui, eu acabei de ver, ganhar ele, né? Ele tem aqui, ó, os dias e as palavras, ó, aqui, ó, que você pode trabalhar, ó, humildade, equilíbrio. Então é a palavra do dia que você pode estar trabalhando aí também, acompanhando o trabalho dele. Que interessante, que bonito essa parte que as pessoas podem interagir ali com o livro também. É verdade, Mauro. Na verdade, assim, quando o Vitor me trouxe a ideia, no primeiro momento eu não entendi o que ele estava querendo me dizer, né? Mas depois, quando ele veio com um projeto já meio desenhado ali, um esqueleto pronto, eu falei, nossa, tem tudo a ver, né? Porque nós somos uma árvore, nós somos como árvore, nós somos comparados a uma árvore, né? E aí me parece assim que clareou para mim o que é que Deus estava querendo de nós naquele momento, né? E aí, quando ele falou em árvore, eu consegui nesse segundo momento já ter uma percepção de que nós poderíamos estar trabalhando com os frutos, né? E nós devemos produzir frutos. Na medida que nós somos a árvore, a gente deve produzir frutos, né? Cristo mesmo fala, ele se compara a uma árvore, né? Ele fala, eu sou a videira, eu sou uma videira, né? E aí ele coloca assim, quem está em mim, o galho que está em mim, que produz, ele vai ser podado para que produza mais. E quem não produz vai ser cortado fora. Então, na medida que a gente busca uma proximidade com Deus, automaticamente a gente vai começar a produzir esses frutos, né? Então, foi muito interessante, foi um trabalho maravilhoso, né? Assim, a gente foi... E assim, quando nós terminamos de escrever o livro, que a gente já tinha fechado com a editora, a gente falou, poxa, agora, né? Tava tão gostoso esse momento de discussão. Mas então já tá vindo mais arvorezinhas aí também, já estão pensando em mais livros também. Mas, Vitor, assim, nós percebemos assim que cada vez é importante viver também essa espiritualidade do nosso dia a dia e na fé. Eu queria que você falasse um pouquinho disso que vocês trouxeram para o livro também, como a Suzana estava explicando. Uma das dificuldades que eu sentia e eu queria trazer era, por exemplo, quem faz estudo bíblico, devocional, você tem uma regra, não é uma regra, né, mas a maioria deles você tem que fazer todos os dias. E eu estou constantemente nesse aprendizado e aí me incomodava um pouco esse negócio de se eu pulasse 3 ou 4 dias por correria do dia a dia, filhos, trabalho, como todo mundo, é difícil a gente manter isso essa firme. rotina, falei, por né? que Deus vai entender que eu vou precisar tirar uma folguinha? Então eu queria fazer algo que pudesse parar e voltar, sem parecer que eu fiquei com a tarefa devendo, sabe? Tô devendo, não fiz a tarefa de casa. Então eu fazia um devocional de 365 dias. Nossa, que dificuldade isso! Então eu criei esses insights de metodologia e fui passando para como colocar isso. Ela falou, entendi. Uma coisa mais leve, mais prática leve, pro porque seu você dia a pode dia. parar, lógico, não um intervalo tão grande, eu vou pegar e vou, mas 3 ou 4 dias, 5 dias eu volto da onde eu parei, muito legal, muito gostoso. E que tinha que ser leve e fácil de fazer, foi o que você falou, Mauro. A dificuldade que eu sentia, que todo mundo sente, de a gente exercitar isso e crescer na nossa fé, mas de pouquinho a pouquinho. No 40º dia, indiferente de pausa ou não, de leitura do livro, tem pessoas que já estão lendo, mandam um relato falando, nossa, eu estou adorando. Você está fazendo todos os dias? Não, eu pulei 4 ou 5 dias, eu pulei uma semana, não, eu fiz todo dia, a gente ouve todos os relatos. Mas o legal é a gente ver que essa sementinha que nós queríamos plantar, ela está dando algum resultado. Está criando frutos, né? Lindo. Suzana, mas que dicas práticas assim vocês apresentam no livro? Como eu comentei ali, algumas que é uma leitura fácil, são textos da Bíblia, do dia a dia, que você pode ler também e tentar trabalhar, tipo, tem a espiritualidade, a harmonia ali, que eu vi algumas, então são várias que vocês trabalharam dentro do livro? Sim, o nosso livro ele é um estilo devocional, né, Mauro? Você sabe que hoje está em voga muito isso, né? A gente vê muitas pessoas fazendo devocional, que é uma forma de você alimentar o seu espírito, né? Então, a gente vive uma sociedade muito acelerada, né? Nós vivemos um tempo muito, muito acelerado. Então, as dicas que nós trazemos é você parar um pouco, um momentinho do seu dia ali, né? Você dedicar à oração, ao estudo, a compreender quem você é, né? Porque quando a gente consegue entender quem nós somos, nós conseguimos entender quem é Deus, né? A gente encontra Deus dentro de nós mesmos, porque Ele está dentro de nós, né? Então, assim, é tirar esse momento, é desligar um pouquinho, desacelerar um pouco, né?
ter um momento mais para você, a gente precisa ter o nosso próprio momento, né? E ele é um pouquinho a cada dia, né? É. Legal é isso, você tem a parte de introdução que é para entender o que é que nós estamos propondo e depois ele é um pouquinho a cada dia. Esse ele é pouquinho mesmo, rapidinho, mas é importante que eu faça num lugar legal ou que esteja... Tire aquele momento, isso. deixa na cabeceira da cama, no seu escritório. Sabe, dá para fazer. E assim, Vitor, na sua visão, quais que são as maiores dificuldades que as pessoas têm em buscar esse equilíbrio emocional? O que você percebe? Como a gente falou, é um aprendizado, né? E a gente, com o intuito do livro, um dos principais intuitos, porque serviu muito bem para mim, também para o casal, porque ele pode ser feito em casal, ele pode ser feito em célula, ele pode ser feito só você mesmo ou com o irmão, essa é a ideia. O legal foi que eu já estou fazendo a segunda vez, ele não é um livro que ele é perecível. A gente testou ele antes de fazer, publicamos ele, aí agora que ele está publicado, pronto, eu estou fazendo ele de novo. Eu estou adorando aquilo que eu fiz, porque eu posso terminar ele e voltar a fazer os meus 90 dias de novo, porque ele é 90 dias apenas, né? Rapidinho. Você comentou ali de fazer com a esposa e tal, de repente fazer com os filhos, irmãos, falar cada dia você pega um e vai estudar e explicar pra gente. Até para fazer aquele momento que não existe mais, você tá ali com a família, conversando, trocando ideia, agora é só tablet, celular. Eu vejo que mudou muito isso aí, então eu acho que até essa ideia de cada um pegar um dia e ler aquilo ali, passar para o outro que entendeu, fazer o resuminho ali, vai dar bom também, né? Legal, né? Viu, Suzana? Mas assim, quando nós falamos em conexão interior, assim, quais que são as maiores dificuldades na sua visão para as pessoas entenderem o que vocês estão passando aqui? A maior dificuldade é a gente ouvir muito barulho, né? O barulho da sociedade, o barulho das redes sociais, a comparação. A gente hoje vive um tempo de muita comparação, né? Então, eu tô lá nas redes sociais, eu tô vendo, né? Eu tô passando ali o feed e de repente eu começo a automaticamente me comparar e a criticar minha própria vida e achar que eu tenho menos que eu mereço. Então, eu entendo assim que a maior dificuldade da gente se conectar com Deus é esse barulho todo de notícias, a velocidade da informação. Então, nós temos que desintoxicar um pouco, né, da modernidade, digamos assim, porque isso é que tem levado a maioria das pessoas a terem sérios problemas emocionais, né? Então, a desenvolverem fobias, transtornos de ansiedade, né? Tantas doenças que nós temos hoje de cunho emocional, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é esse barulho todo. Então, você tentar meio que desconectar disso para você se conectar com você mesmo, né? Para você entender também muitas coisas que estão acontecendo nesse mundão, né? Essas coisas que estão acontecendo, a gente precisa esse momento de se conectar com a gente. Mas, Vitinho, assim, para as pessoas que estão interessadas em adquirir o livro, como que eles podem fazer aqui? Onde eles podem encontrar? Vocês já fizeram o lançamento, né? A gente optou por não fazer lançamento. Foi uma coisa diferente. Estão lançando aqui com a gente. Exatamente, tá é uma verdade. A gente entregou para alguns conhecidos, a editora até propôs que nós fizéssemos o lançamento, a gente está indo mais devagarzinho e deixando que a semente cresça do próprio livro espontaneamente, organicamente, né? Mas assim, você pode adquirir no site da editora, tá? IP das Letras, o nosso agradecimento à editora, né, pela postar na ideia de tudo que a gente fez. Você pode adquirir no site do livro mesmo, você pode adquirir, que é arvoredafé.com, lá também tem todas as redes sociais, né, que você pode visitar. E nas livrarias do Brasil inteiro, né, porque a editora que distribui, que faz essa parte, a gente não tem acesso. No Almayer, a gente está colocando alguns lugares e que as pessoas estão colocando. Almayer tem em Toledo e tem aqui em Cascavel também, tá? Então, alguns conhecidos acabam pedindo, posso deixar um aqui e tal. Com o maior prazer a gente está deixando para vender, algumas livrarias locais também. E eu vou deixar também o Instagram deles ali, ó, do Vitor, também da Suzana ali na tela também. De repente vocês querem interagir, querem saber, querem que de repente eles vão até a sua cidade também, de repente mostrar esse trabalho deles, falarem um pouquinho sobre o livro, que é interessante. Só entrar em contato com ele, gente, ó. Tá aqui, olha que lindo, tem até um adesivo aqui também, ó. A Árvore da Fé, olha que bonitinho. Esse aqui vai pro meu carro, gente. E ó, tem aqui o marcador de página e esse aqui tá dedicado ao Mauro também. Gente, gratidão, obrigado, sucesso para vocês. Leva um grande abraço ao seu pai. Grande escritor, conta muitas histórias da minha cidade, que é Toledo, seu Vitor, o Vitinho, filho, a Vitor Filho, né? Grande publicitário que a gente trabalhou há anos juntos, né, Vitor? Na Gazeta de Toledo, depois do Jornal do Oeste também, grande profissional. Gratidão, bom retorno para Toledo. Obrigado, Suzana. Mauro. Parabéns pelo trabalho. Pode certeza que vai ser muito útil. Obrigada. Obrigado, Mauro. Obrigado. Que show, né, gente? Sigam eles lá nas redes sociais.